Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Tá? Então, outro material que a gente pode utilizar para fazer a moldagem anatômica é a Godiva em placa, tá? Só que ela atualmente é pouco utilizada. Ela já foi, antigamente era muito utilizada, mas atualmente, em função aí do advento e da descoberta do alginato, né? Agora o alginato tem sido o material de escolha. Mas ela é uma placa, tá? Ela vem na forma de placa, tá? Ela é panelástica, ou seja, ela é rígida, de presa reversível, tá, pessoal? Isso significa que a partir do momento que ela tomou presa, eu consigo reverter. Mas como que eu consigo reverter? Como ela é um material termoplástico, né? Ou seja, ela plastifica com calor, a partir do momento que eu aqueço esse material, eu consigo manipular ela novamente e fazer uma nova moldagem, por exemplo, tá? Então, a grande desvantagem dela é que ela precisa de uma termoplastificadora, que é um aparelho justamente para que ela chegue na temperatura de manipulação, tá? Até atingir a fase plástica. E isso acaba encarecendo o tratamento. Você precisa fazer esse investimento em uma plastificadora, tá? Professor, Termoplastificadora, né? desculpa, seria só uma moldagem anatômica, no caso da Godiva, para para prótese total, né? Só para prótese total. Você não vai usar essa Godiva em placa para fazer uma moldagem para dentado, por exemplo, né? É um material rígido, é um material anelástico. Então, imagine, esse material tomando presa, né, em áreas retentivas, você vai acabar, na verdade, na hora de tirar a moldeira e material de moldagem, sai dente, sai tudo junto. Então, é só para paciente desdentado total, só para prótese total, tá? Ok, obrigada. Então, o alginato já eu não vou entrar no mérito aqui, pessoal, porque vocês vão ter um laboratório só para isso, manipulação de alginato, proporcionar o pó, proporcionar o líquido. Mas enfim, o que que vocês precisam saber aqui, ó? Que o processo de presa do alginato chama-se geleificação, tá? Então a gente chama de geleificação o processo de presa do alginato, tá? E após a espatulação, né, e a moldagem, tem que vazar o gesso imediatamente em função da alteração dimensional que esse material pode sofrer, tá? Depois que vazou o gesso, aguardar em média aí 60 minutos, ou seja, 1 hora para a separação do modelo de gesso do molde, tá? E aí fazer a análise do molde, a análise do molde vem antes, né? Vem lá no processo de moldagem. Aqui é a análise do modelo de gesso, tá? Para ver se não ficou nenhuma bolha, para ver se não ficou nenhuma irregularidade, enfim, tá? Então aqui é a análise do modelo de gesso, tá? Análise crítica do meu molde, né? A partir do momento que você fez a moldagem, e aqui a gente já entra um pouquinho mais na clínica mesmo, né? Uma visão mais clínica, pessoal, e vocês têm que começar já a desenvolver essa habilidade. A partir do momento que vocês moldaram, né? Tem que fazer uma análise crítica do molde. E o que que vocês precisam observar? Se há presença de bolhas no material, se tem, por exemplo, rasgamento, se esse material rasgou, né? Ou formou bolhas, ou fez uma compressão excessiva, se apareceu a moldeira, né? Eu não posso aparecer, não pode aparecer a moldeira, senão significa que você não copiou o tecido. Você fez uma compressão excessiva, por exemplo, né? Se fez bolha, também não copiou aquele tecido, que muitas vezes é de extrema importância para a prótese ficar bem adaptada, tá? E observar se copiou as estruturas anatômicas de interesse, tá? Da área chapeável. Então, vocês têm que começar a observar esse tipo de situação quando vocês forem lá para a clínica, primeiro no laboratório e depois clínica, né? Então, aqui
é um pouquinho uma especificação mais técnica que os colegas trouxeram sobre o mecanismo de presa, enfim, também não vou entrar, né, a fundo nesse detalhe, né? Isso pode variar um pouco o tempo de mistura, de trabalho, é uma média, isso vai variar do tipo de alginato, a marca, tá? Pode variar um pouquinho. Então, a dica que eu dou é, leiam a recomendação do fabricante, sempre, tá? A partir do momento que vocês, então, fizeram lá a moldagem, vocês obtiveram o molde, já fizeram a análise crítica, a gente vai obter o modelo anatômico, tá? Que gesso que a gente vai vazar aqui? O gesso tipo 3 ou o pedra, tá? Esse é o mais indicado para esse tipo de modelo, que é o modelo anatômico ou modelo de estudo, tá? Eu vou vazar o gesso, tá? É sempre importante manipular esse gesso também de uma maneira correta, uma maneira adequada, a fim de que o gesso obtenha uma consistência cremosa, tá? E homogênea, tá? Isso você vai observar pela coloração, tá? Aguardar, você vai vazar o gesso, vai fazer uma base no gesso aí de aproximadamente 2 centímetros, 1 centímetro a 2, tá? Por quê? Se o meu gesso ficar muito fino, se a base do meu modelo de gesso ficar muito fino, vai quebrar, tá? E aí tem que repetir todo o processo. Aguardar aí mais ou menos 1 hora esse gesso tomar presa e vai fazer a remoção desse modelo e recortar. Aonde que eu vou recortar o meu modelo de gesso? Nesse aparelho aqui, que é o recortador de gesso, tá? A gente tem lá no laboratório, vocês vão estar fazendo isso. Então, gesso tipo pedra, né? Reprodução de todos os detalhes anatômicos, ausência de bolhas e irregularidades. Veja que aqui vocês já estão fazendo agora uma análise crítica do modelo de gesso, tá? Já fizeram a análise crítica do molde, agora é do modelo. Então, reprodução de todos os detalhes. Eu tenho que observar se não fez bolha, se tem alguma irregularidade, né? Eu não posso ter alteração dimensional. O gesso pode dar alteração dimensional? Também pode dar, tá? Dependendo do proporcionamento, da manipulação, pode também dar alteração dimensional, pessoal, tá? Reprodução aí da área de interesse, né? De suporte. Recorte não pode interferir na área basal, e aqui eu já adianto para vocês, no laboratório é muito comum, na clínica é muito comum, tá? Vocês recortarem além, tá? Além da área de segurança. Então, vocês acabam invadindo a área basal, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, para não recortar a área basal, tá? Senão, vai ter que repetir, ok? Então, aqui é a técnica de moldagem com alginato, o pessoal trouxe para nós, tá? Também adianto aqui para vocês, vocês vão ter isso em laboratório, tá, pessoal? Então, assim, não se preocupem. O que eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Que a técnica de moldagem, ela é igual para maxila e para mandíbula, tá? Vocês vão fazer um processo de carregamento da moldeira com o material de moldagem, né? Vão centralizar o cabo da minha moldeira, né? Vai centralizar e vai aprofundar, tá? Então, basicamente, isso serve para maxila e mandíbula. Então, centralizei, aprofundei, tá? Só que existe uma diferença. Na maxila, vocês vão aprofundar de posterior para anterior. Alguém sabe me dizer o porquê de posterior para anterior? Por causa da papila retromolar e da língua? Desculpa, Thiago, não escutei. Pode repetir? Basicamente por causa da língua? Na maxila, a gente faz de posterior para anterior, que é para evitar o escoamento do material para a garganta do paciente, né? Então, a gente acaba evitando, por exemplo, ânsia nesse paciente, tá?
Já na mandíbula, a gente faz de anterior para posterior esse aprofundamento, tá? Essa é a técnica preconizada na literatura. Aqui é a parte de individualização da moldeira, que é quando a gente acaba preenchendo os bordos da moldeira com cera, né? Por exemplo, uma moldeira lá que ficou pequena, eu preciso fazer essa individualização. Eu posso fazer, tá? Não é moldeira individual isso aqui, pessoal. É uma individualização da moldeira de estoque, tá? Eu acabo aumentando essa moldeira com cera para conseguir contemplar toda a minha área de interesse, todas as estruturas anatômicas de interesse. Ou dar conforto, né, paciente? Para o professor, né? Ou dar conforto para o paciente, professor. Exato. Isso. E para dar conforto para o meu paciente, né? Se a gente pensar aqui que esses bordos podem sim machucar, tá? Então a gente pode colocar essa cera, e normalmente aqui uma cerinha utilidade mais molinha, a gente coloca no bordo da moldeira, tá? Muitos de vocês vão fazer isso no laboratório. Então aqui é a manipulação do alginato, né? Nós teríamos aqui o dosador de líquido, tá? Que é esse potinho transparente. E essa concha aqui é o dosador do pó. Então, normalmente, uma concha dessa, uma concha de pó, é para uma de água, tá? Então, se eu usar... só que aqui vocês não estão visualizando, né? Esse pote aqui, ele é dividido em 3. Então, cada medida... significa uma medida. Então, aqui, se eu usar, por exemplo, 3 de pó, eu vou ter que encher esse copinho, que seriam as 3 medidas de água, tá? Então, eu vou proporcionar esse material, vou colocar dentro do meu grau de borracha, tanto o pó quanto a água, e vou espatular, tá? Até ficar numa consistência homogênea, tá, pessoal? É assim que a gente faz a espatulação do alginato. Então, espatulei, carreguei a moldeira com esse material e vou levar na boca do meu paciente. Então, aquela técnica que eu falei para vocês. Vocês vão introduzir lateralmente essa moldeira, vão centralizar o cabo, tá? E vão aprofundar. Lembrando que se for maxila, de posterior para anterior. Se for mandíbula, de anterior para posterior, tá? E vou aguardar o processo de gelificação do alginato. E aí pode levar, dependendo do alginato, de 1 a 3 minutos, tá? Vou fazer a análise crítica do molde, tá, pessoal? Com tudo que aquilo que a gente já comentou, então, ver se tem bolhas, rasgamento, ver se o meu material foi bem proporcionado, tá? Aqui, com a Godiva, tá? Com a Godiva é basicamente a mesma situação, tá, pessoal? Seria a mesma técnica, o que muda é o material e vocês precisariam daí dominar, claro, por exemplo, a manipulação desse material. Ele é como se fosse uma massinha de modelar, tá, pessoal? Quando ele atinge a temperatura lá de 55 graus, mais ou menos, ele fica plástico. E aí eu consigo modelar, trabalhar com essa Godiva e carregar minha moldeira, tá? Então, o meu molde, ele fica nessa situação, tá? Veja que copiou todas as estruturas anatômicas, né? Eu não tenho bolha, não tenho rasgamento, copiou estruturas importantes como freio labial superior, fundo de vestíbulo, tuber aqui da maxila, região amular, tá? É um bom material para fazer esse tipo de moldagem. Só que atualmente é pouco utilizado, tá? E existe uma outra técnica, que é a técnica mista. Eu não vou entrar nessa questão agora, tá, pessoal? A gente tem coisa mais importante para falar com vocês ainda, que é a moldagem funcional, e isso não vai cair na prova, também não se preocupe, tá? E depois no laboratório a gente vai estar relembrando vocês. Importante, já para a gente ir finalizando,
qual que é o posicionamento paciente e operador? Lembrando que o operador é sempre o cirurgião dentista, né? Como que esse paciente tem que ficar em relação a você, cirurgião dentista, que vai fazer a moldagem, né? Então, o paciente, primeiro, ele tem que ficar sentado na cadeira, tá? Comodamente, com o encosto lá para a cabeça, tá? Ligeiramente inclinado para trás, tá? Se o paciente, por exemplo, tiver ânsia, né? Isso aí é uma dica que o professor Enéas comenta muito em clínica. Você pode pedir, por exemplo, para ele juntar os pés, né? E erguer as duas pernas juntos. Isso faz com que tenha uma contração do esôfago e automaticamente diminui esse reflexo de ânsia do paciente, tá? Isso é uma manobra que pode ajudar. Vocês vão pegar, inevitavelmente, pacientes que têm ânsia, tá? Então, isso é uma manobra que pode estar ajudando vocês lá na clínica futuramente. E você, operador, como que você tem que ficar em relação ao paciente, né? A comissura labial do paciente tem que ficar na altura do seu cotovelo, pessoal, tá? Isso é o que preconiza a literatura, para que a gente consiga trabalhar de maneira harmônica. Então, é basicamente isso aqui, tá? Se for na arcada inferior, vocês vão trabalhar à frente do paciente, de maneira aí que o cotovelo fique mais ou menos na altura de comissura labial, tá? Se for arcada superior, vocês vão trabalhar atrás do paciente também, de maneira que o cotovelo fique na altura da comissura labial, certo? Então, essa é a técnica para a gente realizar a moldagem. E aí, por fim, o grupo concluiu, né, que cada mínimo detalhe durante a realização das técnicas é de suma importância para o desenvolvimento da prótese total, tá? E isso, pessoal, a gente vai dizer muito, a gente costuma dizer aí, vocês vão escutar até o final do ano, ano que vem vocês vão escutar de novo, cada etapa da prótese, tá? Cada etapa é de suma importância. Não existe uma mais importante do que a outra, tá? Todas as etapas se completam, se complementam. Se você errou na primeira etapa, esse erro vai perpetuar nas etapas subsequentes. E aí, isso vai refletir numa desadaptação da prótese lá na frente, por exemplo, tá? Ah, mas se eu fiz tudo certinho, só errei na última etapa. Igual, pessoal, pode refletir numa desadaptação da prótese ou numa prótese que vai machucar mais, né? Então, veja que cada etapa, ela se soma, se complementa e todas são importantes. E se errou, volta, refaça, né? Para que fique certa e aí você possa continuar o teu trabalho certo, tá? Então, eu concordo aqui com o que o pessoal disse na conclusão, né? E aqui tem eles trouxeram algumas referências para nós, tá? E aí a gente encerra essa parte de seminário, essa parte de moldagem anatômica, tá, pessoal? E aí dando sequência então para a moldagem funcional. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso? Tranquilo? Acho que podemos ir para a moldagem funcional lá, professor. Estão dispostos? Tá animado aí. Eu vou dizer para vocês que eu vou confessar, hoje eu estou cansado. Então vamos lá. Não é fácil, mas vamos lá que tá acabando aí já. É só colocar na posição, já deixei na agulha aqui. Aqui, então tá, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai fazer um resumo, né? A ideia hoje é revisar, né? Sobre moldagem funcional. Então, pessoal, a gente partiu aqui do princípio da moldagem anatômica, né?
E agora a gente vai falar sobre moldagem funcional. Então, seguindo a lógica, né, eu vou ter da moldagem anatômica um resultado que vai me interessar para a moldagem funcional. E o que a moldagem anatômica me dá para a moldagem funcional? Quem pode me dizer? Minha garganta seca. Miriam. Vamos lá para não dormir. Ó, o Thiago, vamos aí, Thiago. Pode repetir a pergunta, professor? Eu ia falar exatamente isso. Falhou o áudio, né? Tá, vamos lá. O que a moldagem anatômica me fornece que eu preciso para utilizar na moldagem funcional? O modelo de estudo? Certo. E aí, do modelo de estudo, ele vai me produzir uma segunda, a mais importante. É aquela moldagem, a moldeira. Opa, moldeira. Moldeira Individual. Modelo individual. Isso. Então, exatamente. É o que a gente quer agora, né? Então, para entender a moldagem funcional, se a gente for olhar ela como um todo, assim, no geral, nós temos que entender aquelas zonas de Pendleton, né? Todas as áreas de suporte, né? Estão lembrados? Aquelas áreas que aonde vai suportar as áreas de vedamento periférico, de selado posterior, tá? A zona principal de suporte, zona secundária e vai ter as zonas de alívio, gente. Então, essas zonas de alívio, elas devem ser, como diz o nome, aliviadas. Então, essa moldeira individual, eu vou ter que fazer o quê? Ela adaptar nas zonas de suporte principal, principalmente, e ficar aliviadas nas zonas de alívio. Não, redundante, né? Mas o que isso quer dizer para mim? Quando eu levar o material, né, de moldagem, é que ele escoe facilmente e não comprima determinadas áreas, como essas áreas de alívio, né? Porque são áreas que futuramente podem machucar o paciente, né? E que são áreas que vão permitir que tenha aquela liberação do ar e a criação daquela área de vácuo para retenção da nossa prótese futura, né? Então, na hora de eu falar, qual que é a definição, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ela é realizada a partir de uma moldeira individual, né, fundamental para que o cirurgião dentista consiga reproduzir de forma fiel todos os detalhes anatômicos da área chapeável do edentado. Então, eu vou querer buscar o máximo de informação desse tecido, só que o máximo de informação sem que eu tenha, tá, qualquer deformação das áreas de tecido mole, né? Então, eu tenho que moldar e ele fique na posição exata. Porque pensem comigo, se eu tiver um deslocamento de tecido um pouco mais fibroso, que ele fique comprimido e distorcido, a realidade no meu modelo vai ser diferente da boca. E o protético vai construir uma base em cima de uma situação não real, né? Não condizente à boca do paciente. E aí se Eu tenho uma pergunta, até desculpa incomodar, mas eu estava lendo num dos artigos que estavam na aula, ou que eu não Isso. sei. Tem a moldeira de estoque, ok, mas eu estava lendo que existe a prótese de estoque. É possível isso estar numa prateleira, digamos assim, para você colocar e encaixar numa boca do paciente genérico, Prótese sem fazer de moldagem estoque? nenhuma? Não. Eu que tenho esse nome, mas diz que é prótese comercial. Aí eu falei, mas como assim? Se não faz moldagem, não faz nada. Isso não existe, então. Não existe. Toda prótese é feita a partir de uma moldagem. Todas, Certo. né? Você Beleza. pode reutilizar ou um provisório, reembasar uma prótese antiga, né? Você pode usar ela como guia para uma futura prótese. Isso você pode. Mas prótese de estoque não, você tem moldeira de estoque. E você vai confeccionar uma moldeira específica para o paciente, né? Para você poder executar uma técnica que é a moldagem funcional. Então, a gente não pode distorcer nenhum tecido. Tem que saber onde está o tecido mais resistente, né?
e saber onde está o tecido resiliente. E com isso, levar um material fluido que tem um bom escoamento para isso. Só que... Foi o que eu pensei, porque todo esse trabalho para mapear cada boca de forma individual e tal, e ter uma prótese pronta, mas Perfeito. Era só para confirmar mesmo. Isso aí. Não, obrigado, isso aí. professor. Não tem. Pode falar. Não poderia ser uma prótese, nesse caso que o Thiago está falando, uma prótese provisória, daquelas que você molda o paciente com alguns dentes e manda para o laboratório para fazer a prótese total já, e ela vem pronta para você quando você faz faz prótese imediata daí. Isso, uma imediata. Ah. Não seria esse o caso, talvez? Aí a definição é prótese imediata, né? A prótese imediata você vai ter que fazer uma moldagem e já vem a montagem para você só fazer a prova e depois já acrelizar, né? Então, eu que gravei com prótese de estoque porque eu não sabia que tinha pronto, assim, digamos, em prateleira esse negócio. Não. Mas deve que é testado. Eu falei, vou perguntar na aula. Isso. O que a gente pode estar confundindo os conceitos é a questão de prótese imediata, né? Eu vou passar essa aula para vocês. Prótese imediata é um pandemônio, cara. Não queiram fazer prótese imediata, né? E vocês vão ver que 90% das vezes, quase 99%, vocês vão ter que refazer a prótese, deixar ela com uma provisória, né? E ela pode sim, daí, ser um guia, né? Mas esse nome, prótese de estoque, eu desconheço, nunca vi. Não, isso fui eu que chamei mesmo. Entendi. Não existe, é porque estava pronto lá, entendeu? Entendi. Não, aí pode ser uma prótese imediata, como a nossa colega disse. Tá? Mas eu achei bem chapa amarela, assim. Isso, é feito na marreta, desculpe a expressão, é feito na marreta, é muito rápido, né? Mas por uma questão mais estética para o paciente. Foi essa já pensou em chegar no mercado lá, na prateleira, você escolhe a prótese que você quer. Eu li o artigo e falei, meu Deus, mas como é que pode isso? Entendi. Não, beleza. Obrigado. Nada. Então, assim, essa moldagem funcional, ela vai ser dividida em 2 etapas, tá? Primeiro, a gente vai determinar o nosso selado periférico. E para isso, nós damos o nome de programação de bordos. Então, eu pego a minha moldeira individual, vou desfazer aquele desgaste de 2 milímetros do fundo do sulco, né? Já ela foi preparada em cima das áreas de alívio, eu vou mostrar isso para vocês no laboratório, né? Aí vocês fazem essa moldeira, vão colocar o material na borda da moldeira individual e vão começar a fazer a moldagem, aí por isso o nome, funcional. Tá? Temos 10 minutinhos aí, vamos ver se a gente consegue terminar, senão a gente vai fazer só um adendo final aí. Tá? Moldagem funcional. Por quê? Lá na moldagem anatômica, o professor disse, olha, é uma moldagem estática, leva na boca, né, copio aquela estrutura e puxo. Terminou. Aqui não. Aqui eu vou ter que fazer uma movimentação dos tecidos ao redor dessa moldeira individual. Por quê? Eu não quero que essa minha futura prótese ela ultrapasse o fundo de vestíbulo empurrando a minha mucosa e também não quero que ela fique aquém desse meu fundo de vestíbulo facilitando a entrada de alimento. Isso são 2 situações. Nem aquém, nem além. Ela tem que ficar na posição correta. E outra situação, quando eu movimento a musculatura, eu determino a espessura do bordo da minha futura prótese. Olha quanta informação eu vou trazer só de levar a moldeira em boca com material de programação dos bordos, que eu já vou falar, e ao mesmo tempo vou mexer na musculatura, né? Toda a região de bucinador, orbicular da boca, né? Toda essa região de fundo de vestíbulo você vai ter que mexer e para trabalhar, né? Puxar, né? Esticar. Então, por isso o nome, moldagem funcional. Você trabalha a musculatura ao redor dessa área. Né? Eu acho que a Dilson, na outra aula da moldagem funcional, falou, professor, mas, poxa, se a gente fosse fazer, usar o CAD/CAM, fazer um escaneamento da área, pois é, esse é um grande problema. Né? A não ser que eu tivesse algum material que me facilitasse a visualização dessa área funcional. Ainda tem essa dificuldade, porque a gente vai conseguir esticar e afastar para fazer o escaneamento.
só que ele não me dá esse trabalho funcional do tecido, tá? Né? A gente tem que ver alguns estudos, isso é muito novo ainda, né? Posso estar falando besteira, né? Mas a gente pode estar procurando isso, pesquisar, né? Até para quem quiser fazer o TCC e pensar nisso aí, por que não, né? Então, situações que a gente pode tá acontecendo na clínica do dia a dia, né? A gente para observar isso. Mas quando se fala em moldagem funcional, vamos pensar assim, eu tenho que trabalhar com o meu tecido junto com o meu material de moldagem na boca do paciente, tá? Então, ela vai se dividir em duas etapas, a programação de bordos para ver selamento periférico e a moldagem funcional propriamente dita, que é a especificidade de todo esse tecido, né, moldado com as bordas do selado periférico já determinadas, tá? Isso vai me dar uma cópia fiel de toda a área de contato da minha prótese, da base da minha prótese, ok? Vamos seguir. A programação de bordos permite que seja feito o selamento periférico, como eu já disse, obtendo sua preservação e identificação exata, né? Poderia colocar assim, né, com os tecidos em função, né? Então você vai determinar todo esse conjunto na programação de bordos. Olha que a gente pode estar utilizando aí, lembra? Nós podemos estar utilizando a Godiva em bastão de baixa fusão, e aí a gente vai ter que ter uma lamparina, aquecer. Sabemos que nós não temos controle nessa temperatura, então temos que ter uma cuba com água do lado, né, para colocar a Godiva na moldeira, depois molhar nessa cuba e levar à boca do paciente, né? Ou podemos também utilizar o pesado, né, tanto da silicona da adesão quanto da silicona de condensação, né? E aí a gente pode misturar o material, manipular como se fosse fazer a moldagem da arcada total, faz como se fosse uma cobrinha, né? Você estica um cilindro e leva nos bordos dessa moldeira individual e você num passo só já faz a moldagem, a programação de bordos, né? Com o pesado, né? Duas situações de materiais que a gente tem para isso. Né? Então, olha só, colocaram aqui a questão do manuseio da Godiva, né? A Godiva, a gente observar, a gente vai fazer em 3 tempos aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai o lado esquerdo do paciente, pode alterar, lado direito, tanto faz, né? Mas lado esquerdo do paciente, lado direito e região desse lado posterior, né? Observem que essa moldeira tem alívio já aqui, ó. Foi feito um alíviozinho, né? Nas áreas de rugosidade palatina e RAF palatina, tá? Então, observamos, a gente pode observar também se o paciente tem o rebordo retentivo aqui em fundo de vestíbulo bucal aqui, né? Em região de ptérigo maxilar. Então, a gente, fundo de vestíbulo ptérigo maxilar, a gente pode também fazer zonas de alívio em cera para não ter retenção nessa área. Pode ser feito isso, ok? Então, nós temos todo esse conjunto para poder lançar de uma boa qualidade, de uma boa moldagem funcional. Aqui já finalizado, olha a programação de bordo nessa visão aqui, ó. Então ele está equivalente, né? Está brilhoso, não tem bolhas, não vai machucar, tem que tomar cuidado que isso quando toma presa, por ser anelástico, machucar o paciente, né? Você não observa, fica uma pontinha aqui, você leva na boca do paciente, você penica o paciente. Você faz aquele furo na boca do paciente e ele vai gritar, tá? Então tem que estar sempre cuidando isso para não ter áreas que possam machucar o paciente. A Godiva é um bom material, mas tem que ter uma boa técnica para poder realizar na boca do paciente, tá? E graduação a gente sabe como funciona, né, pessoal? Então tem bastante no modelinho. Então, e a moldagem funcional propriamente dita, né? Para essa etapa é necessário que carregue moldeira, né? Cobrindo com o material de moldagem selecionado. Vejam bem, a gente pode estar usando com Godiva e usar silicona de adição, silicona de condensação. Posso usar óxido de zinco ou genol, né? Eu posso estar utilizando são basicamente esses 3. Então, você está utilizando o material já para poder definir toda essa tua área de assentamento da prótese, tá? O que é importante? Leva-se a moldeira à boca do paciente, fazendo compressão leve e uniforme, gente.
faz aquele posicionamento que o professor André falou, maxila posterior para anterior, colocou, posicionou, acertou na boca, vai uniformemente levando essa moldeira e encaixando na boca desse paciente, tá? E não esquecer de verificar sempre a posição da moldeira em relação à linha média, para não ficar ter aquele deslocamento e fazer uma moldagem pelo fato dos bordos dessa moldeira não estar na posição correta, e você acaba fazendo uma moldeira errada, uma moldagem errada, tá? Isso é uma situação. Vejam aqui. Aqui, até a gente teve, o pessoal não soube nos dizer se foi silicona de adição ou se foi o poliéter aqui, ó. Ele fez uma programação de bordos, né? Pelo que eu estou vendo aqui na moldeira foi passado adesivo, e a minha impressão é que é poliéter. Então, isso aqui, gente, é uma moldagem de extrema qualidade quando se usa esse produto. Você passa o adesivo, depois leva o material à moldeira, e depois leva à boca do paciente. E olha só, aqui que reza o nome dessa moldagem. Moldagem funcional, porque você vai modelar todo esse fundo de vestíbulo com as mãos, diretamente na boca do paciente. Ó, então você vai apertar, puxar a boca do paciente, vai apertar, vai fazer movimentos circulares para definir essa profundidade ali, tá? Dessa futura prótese, da base da nossa prótese. Então, aqui nós temos uma moldagem já com zinco enólica, né? E nesse processo, isso é um trabalho mais protético, né? Faz um encaixotamento ou dicagem, né? E esse encaixotamento ou dicagem tem aquela técnica de seguir ao redor de todo o nosso molde, né? Para quê? Eu quero deixar para mim sempre esse fundo de vestíbulo na posição exata. Então o protético vai inverter acrílico nessa região, né? Ele vaza o gesso. Depois do modelo em mãos, ele vai vazar o acrílico e fazer a base de prova em cima desse modelo. Então, isso vai te proporcionar, quando vier para a prova, né, uma adequada posicionamento, um conforto melhor para esse paciente e a espessura dos bordos adequado, tanto em altura quanto em espessura. Então, essa é a nossa finalidade, né, de todo esse trabalho da moldagem funcional, e depois o protético completa essa técnica com encaixotamento ou dicagem dos moldes. Tá? Aqui o processo do encaixotamento e dicagem, é só fazer a caixinha e vai verter o gesso. Tá? E aqui, só para fazer um comparativo, esse grupo trouxe aqui para a gente sobre a moldagem funcional simplificada. E aí entra para a gente pensar rapidamente aqui, para não ficar muito tempo e a gente ficar... Que material a gente pode utilizar